Gostaríamos de registrar a nossa gratidão à Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora do podcast Geração Divergente. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia M63, com os irmãos Maicon e Mateus, centro de treinamento funcional voltado à performance e à qualidade de vida, com treinos em grupo ou individuais. Mais informações nas redes sociais, Centro de Treinamento M63. Duarte Engenharia, com os irmãos Vanderlei, Esther e Enzo, especialistas em projetos elétricos, laudos técnicos para o Corpo de Bombeiros, construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tanto para a Celesc quanto para clientes particulares. O contato está no 49 989 14 2186. Mega Tráfego Pago, com os irmãos Tiago e Michaele, agência de performance especializada em anúncios e gestão de redes sociais, com foco na geração de oportunidades para negócios locais. Mais informações em megatrafego.com.br. Audi Próteses, com os irmãos Olir e Cristiane, referência em terapia fonoaudiológica e na venda e manutenção de aparelhos auditivos, com mais de 20 anos de experiência. A Audi Próteses está localizada na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Zoopet, em Joaçaba, Santa Catarina. A todos os nossos apoiadores, nosso sincero agradecimento. Se você ainda não conhece a Primeira Igreja Batista de Joaçaba, será muito bem-vindo. Acesse www.pibjoaçaba.com.br. Siga-nos no Instagram, @pib_joaçaba, ou entre em contato pelo WhatsApp 49 35 21 24 17. Boa tarde, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez. Aqui quem vos fala é o pastor Márcio Rodrigues. Nós estamos aqui para mais um podcast Geração Divergente. Uma alegria enorme
poder estar aqui nessa tarde mais uma vez para juntos conversarmos a respeito do reino, da igreja e de Jesus, que é o mais importante. Então, quero dar aí as boas-vindas àqueles que já estão conosco, nos acompanhando. Peço aí, por gentileza, que vocês compartilhem essa programação. Compartilhe aí. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal. Deixa aí o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, nas redes sociais, enfim, para que nós possamos levar a palavra do Senhor um pouco mais adiante. Nós contamos com você. Precisamos aí da sua ajuda, do seu apoio, da sua participação. Você também pode aí deixar comentários aí no vídeo, enfim, nessa live. Você pode participar, interagir conosco nessa tarde abençoada de sábado. Então, quero nesse momento também agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. E quero fazer uma oração e depois também dar as boas-vindas ao meu amigo, o meu irmão aqui que está comigo nessa tarde. Então, oremos ao Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade. Nós te damos graças, honra e louvor. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós, sobre esse tempo, sobre aquilo que formos conversar nessa tarde, Pai. Que sejamos direcionados pelo teu Espírito e que o Senhor use, ó Deus, em si instrumento, essa ferramenta para alcançar vidas, transformar mentes e corações esse dia, Pai. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Quero dar as boas-vindas hoje para o meu irmão, amigo aí, o Wellington, mais uma vez aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pastor. Graças e paz a todos, você que já está nos assistindo. Obrigado pelas boas-vindas. Sempre uma alegria e um privilégio estar na tua companhia para mais uma Geração Divergente. Obrigado. Vamos em frente, né? Amém. Vamos caminhando. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui, então, para mais um tempo de conversa, um tempo de meditarmos, né, na Palavra de Deus. E hoje a nossa proposta aqui é conversarmos um pouquinho o que é a sua igreja, né? Então você que está nos ouvindo aí, você que irá nos ouvir, né? Possa também meditar um pouquinho conosco nessa tarde. E esse é um assunto, né? A igreja é um assunto muito importante, porém um assunto muito confuso e de muitos equívocos ou de muita falta de saber de fato o que é igreja, e muitos têm procurado igreja sem saber de fato o que está procurando. Então nós estamos aqui nessa tarde para conversar um pouquinho e trazer aí uma reflexão para aqueles que estão nos ouvindo e também, quem sabe aí, né, uma orientação, um ensino. O nosso desejo é que você se desperte na fé, desperte nesse conhecimento e que você possa ser mesmo essa geração divergente que é o nosso objetivo. Então, antes de começarmos aqui algumas perguntas, né, eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 16. É um texto conhecido, né, de muitos, porém, quero trazer esse texto aqui para dar introdução no nosso assunto nessa tarde. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, vai dizer assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E no versículo 15 vai dizer assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, quero chamar a atenção daqueles que estão nos ouvindo nesse texto, né, um texto muito usado para justificar, um texto muito usado para fundamentar, né, a igreja e sobre o alicerce que ela está fundamentada. E alguns entendem que é sobre Pedro, outros sobre a fé de Pedro, mas a ideia central aqui que nós precisamos nos concentrar aqui é que está no versículo 18, na segunda parte, que vai dizer assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a edificação, a construção, essa pedra ou esse fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus. Porque ele disse para Pedro que, quando Pedro vai dizer que tu és o Cristo, Filho de Deus, ou Filho do Deus vivo, então aquilo não poderia ter vindo de outra origem a não ser do Pai. Então ele traz essa ideia desse fundamento, dessa edificação da igreja. Então, precisamos iniciar aqui, entendendo que a edificação da igreja está sobre Jesus, sobre o próprio Jesus. E também nós, antes de entrarmos aí nas perguntas, nós precisamos entender que Jesus ele não veio ao mundo simplesmente para inaugurar uma nova comunidade, mas ele veio para inaugurar um novo tipo de comunidade que nós entendemos que é a igreja. Uma comunidade diferente agora, uma comunidade agora que é marcada por uma beleza singular, porque ele mesmo disse que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre mim mesmo eu vou edificar essa comunidade, então, que é singular, que é bela, que é formosa, enfim, que nós possamos aqui nessa tarde entender que a comunidade em que Jesus veio estabelecer, essa nova comunidade, é a comunidade em que o próprio Jesus habita. Ele não supervisiona de longe, né? E a Bíblia vai também nos trazer entendimento de que ele é o cabeça da igreja, e a igreja tem o seu corpo, que é formado por membros, mas ele é o cabeça. Então, é a comunidade que esse próprio Jesus habita. Então, essa comunidade é formada agora também por aqueles que reconhecem ser pobres de espíritos e que confessam a Cristo. Então, o nosso objetivo aqui hoje, Wellington, é trazer, lógico, esse entendimento do que é a sua igreja e também de levar as pessoas, nesse tempo de tanta confusão, de tanta informação, porém de pouco profundidade, conhecimento, de fato, poucas pessoas se interessando de fato em procurar compreender e aprender o que é de fato essa igreja, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é levar essas pessoas a amarem a Jesus acima de qualquer coisa e a sua igreja, porque eu li aqui no texto Jesus dizendo que ele mesmo é aquele que edificaria a sua igreja. Então, é sobre ele, então, a comunidade que o próprio Jesus habita. Então, não tem como amarmos a Jesus e ignorarmos a igreja, né? Então, e como amar? Como amar a igreja que Cristo amou e se entregou por ela? Então, são várias coisas que nós precisamos pensar, né, aqui nessa tarde. Então, essa comunidade agora centrada em Cristo, e é um prazer fazer parte disso. Então, quero já colocar aí para você, Wellington, fazer as considerações iniciais aí, né, que você possa trazer um pouquinho aí também do seu pensamento a respeito disso. Ok, pastor. É um texto bastante conhecido, mas que possivelmente anda esquecido, né? Porque ao longo do tempo e da época que Jesus esteve aqui entre nós,
a ideia que Jesus deixou de igreja, algo parece que foi se perdendo no tempo, né, pastor? Então, é muito pertinente esta série de mensagens que o pastor está trazendo, que está nos abençoando como igreja, pois esse significado do que é a igreja, não sei se perdeu pelo tempo ou o homem se desviou, não sei o que aconteceu, mas quando o pastor diz que poucos entendem o verdadeiro significado de igreja, isso é muito real, né? Isso é muito verdadeiro, porque algo sobre igreja não poderia, à luz do texto bíblico, ser o que muita gente imagina, né? Aí não teria surgido esse movimento que hoje é uma palavra tão na moda, né? Que nem sei se é um termo correto, né? Mas os desigrejados, né? Que tá surgindo aí. Mas enfim, que bom que a gente tem essas mensagens e esses pastores que estão se voltando e trazendo à tona, ensinando a igreja local o que é a igreja, que é Cristo, né? Então, em cima disso, pastor, eu queria te perguntar o que é a sua igreja, com base nesse sermão que o pastor pregou. Aliás, a mensagem está aí no YouTube também, só procurar. Então, eu queria que o pastor dissesse o que é a sua igreja. Wellington, antes de responder, né, propriamente dito isso, a gente precisa pensar, né, que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, né, que é a igreja de Cristo, e não é a igreja de Pedro, de Paulo, mas é a igreja do próprio Jesus, que ele disse que sobre ele mesmo ele edificaria a sua igreja, né? Ele é o fundamento, ele é o provedor, ele é o cabeça, enfim, ele habita, ele não supervisiona de longe, ele é a própria habitação, né, nessa construção dessa nova comunidade. E então nós precisamos entender o que é a igreja, o que é a sua igreja. A primeira coisa de entendermos é essa igreja no seu âmbito invisível, que é a igreja que só Deus vê. Essa igreja que o Deus verdadeiro conhece e sabe quem é. Então, essa igreja nós chamamos de igreja, a igreja invisível, ou a igreja universal. Essa igreja que é constituída por todos aqueles que professam a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, em todo o tempo da história, em todo lugar, em qualquer momento. Por isso que a gente chama isso também, essa igreja universal, a gente chama essa de igreja invisível. Porque é a igreja que só Deus consegue ter essa dimensão do tamanho que é isso. Porque nós conhecemos algumas pessoas que confessaram a Cristo. Exatamente. Diante da imensidão de pessoas que existe no mundo. Então, essa igreja é a igreja que só Deus vê. Só que também, por outro lado, nós temos isso, a representatividade disso na igreja local, que é onde esse povo agora que professou a sua fé em Cristo, única e exclusivamente em Jesus, porque Ele é a igreja, Ele é o fundamento, então não tem como eu dividir a minha fé e mesmo assim entender que eu sou igreja. A minha fé tem que estar única e exclusivamente nele, e aí eu entendo que aí eu faço parte desse corpo agora, dessa igreja. E então, aí tem a igreja local. A igreja local é a representatividade da igreja invisível. Então, a igreja local é a igreja conforme nós nos vemos e também o mundo vê. Então, porque ninguém diz assim, é difícil você ver pessoas que não professam a fé em Jesus ou questionadores, enfim, questionando a igreja invisível. Ela questiona a igreja local. Tal igreja lá, ou tal pastor de tal igreja, ou tal irmão de tal igreja, ou tal igreja lá em tal local funciona assim ou não funciona, aconteceu isso ou aconteceu... Então as pessoas conseguem perceber essa igreja
na igreja local. Então, entender que eu faço parte da igreja universal, da igreja invisível, isso é pela fé. E eu não me identificar com uma igreja local, como isso sinal de fé entre os irmãos e também para o testemunho para aqueles que não creem ainda. Então isso é muito confuso, né? Talvez essa é a justificativa desse movimento que essa palavra nem existe, né? O desigrejados. Então o desigrejado não é igreja, mas a justificativa desse desigrejado surgiu como ponto de partida, Wellington, para justificar a minha não participação num corpo eclesiástico ou num corpo local reunido, a igreja local, porque dentro da igreja local tem muita hipocrisia, dentro da igreja local tem muito pecado, dentro da igreja local tem uns irmãos lá que não se converteram. Então, eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus, eu não preciso estar na igreja para fazer a obra. Então, essas justificativas, mas se você parar para ver, são todas elas como igreja local. Sim. Mas ela está dizendo assim que é possível isso ser agora real, eu fazendo parte da Igreja Universal, mas estando vivendo num ambiente onde isso é possível acontecer, esse ajuntamento, eu não preciso disso para ser aquilo. Então, ele nega uma coisa, ele casa com Jesus, mas ao mesmo tempo nega essa comunidade. Então, é um problema que muitos desenvolvem e poucos, né, encontram ali de fato. Então, essa questão de igreja, o que é a sua igreja, aí já muda. Aí eu consigo responder a partir do meu entendimento agora. De que eu entendo que eu sou a igreja universal, por meio da fé em Cristo, porque eu reconheci Jesus agora, então ele veio agora para estabelecer essa comunidade. Então eu entro por essa comunidade, a Bíblia vai dizer que ele é a porta, que ele é o caminho. Então eu entro por essa porta e faço parte dessa igreja. E aí eu me uno à igreja local, que é onde eu me represento, ou é onde nós somos representados também. Isso fica evidenciado. Então, a questão de nós pensarmos o que as pessoas estão procurando, não é? Não sei se você consegue ver antes a sua ideia de igreja. Qual era a sua motivação, né, para você procurar uma igreja? O que é uma igreja ideal? Né? Porque já que nós poderíamos conversar aqui sobre essa igreja universal e falar com verdades absolutas, mas hoje o grande problema, e é isso que nós estamos aqui para tentar trazer entendimento, as pessoas elas têm dificuldade com a igreja local. E tem muitas pessoas que já se decepcionaram com a igreja local, estão procurando igreja, alguns, e a gente vive isso, né? Exato. Pessoas chegando, vêm ao culto, mas o que ela tem, ou pelo menos ela acha que ela tem um entendimento de que uma igreja, para ser uma igreja boa, tem que ter tal coisa. Ela tem uma igreja ideal em mente, ou outros não, né? Mas uma igreja hoje tem que ter o quê? Pastor, essa questão do que a igreja tem que ter, o que tem que não ter, tipo, é uma questão que é muito complicada, né? Porque nós, seres humanos, a gente é muito aquém de ser agradado, né? Por mais que a gente veja algo que está funcionando, que esteja caminhando, a gente se desagrada com determinados ambientes e tal. E a igreja é um ambiente, né? A igreja local. Então, talvez se eu pudesse responder assim essa pergunta do meu modo, da minha percepção assim, de igreja local, eu diria que a pessoa deveria olhar mais para a cruz vazia que está atrás de um pastor, geralmente,
do que para o próprio pastor. Porque se a gente for para a igreja e ficar olhando pessoas, e geralmente a gente olha pessoas e esquece de olhar para nós mesmos, a gente vai começar a se decepcionar, vai bater aqui, vai bater ali, vai caminhar aqui, vai caminhar ali, porque se você imaginar que você vai encontrar um pastor perfeito, um corpo de Cristo perfeito aqui na Terra, Aí não entra nem corpo de Cristo, porque a pessoa não tem esse entendimento. Não é todos que têm. Então a pessoa procura os frequentadores. Quem são os frequentadores daquele lugar? Ou quem são os membros daquela igreja? Então, por eu não gostar de tal fulano, eu não vou naquela igreja. Será que... lá eu entendo que aquela igreja não tem uma boa pregação. Apesar que poucos estão procurando uma pregação bíblica, mas enfim... aquela igreja não tem uma música boa, né? Possivelmente essas pessoas, os pastor, talvez... hoje, né, nós estamos... todo dia a gente recebe no WhatsApp a leitura diária, né, o mínimo que deveríamos fazer, né, que a igreja... O direcionamento da igreja e tal. E estamos lendo Pedro, né? Primeira carta de Pedro. E diz, né, capítulo 4, que as pessoas rejeitaram a pedra angular, né? Que é Jesus. Será que essas pessoas que estão batendo aqui a colar, elas sabem quem é Jesus? Verdadeiramente? Porque se elas estão batendo aqui e ali, e o pastor diz que elas estão, vamos dizer, perambulando, né? Então, será que conheceram Jesus verdadeiramente algum dia? Porque eu já disse aqui outras vezes que eu tive um berço cristão, mas o Jesus que eu conhecia eu não queria. Então, eu não ia parar dentro de uma igreja. Fui em muitas igrejas antes de vir para Batista? Nem tanto. Nem tanto. Devo ter, de frequência, 3 igrejas. Mas, tipo... Eu tinha um entendimento de Jesus, só que é um Jesus que, quando eu confronto com a luz da Bíblia, que é o direcionamento correto, né, de a gente confrontar com a Bíblia aquilo que um pastor está falando, que um evangelista está falando, eu via que era um Jesus muito duro. Então, pera lá, então eu não conheço Jesus de verdade, ou não foi me apresentado um Jesus que é o verdadeiro Jesus da Bíblia, que é a igreja verdadeira. Então, talvez essas pessoas conheçam a Jesus. E aí fica essa questão de... Então, o trabalho de definir o que é a sua igreja, o que é a igreja, primeiro precisa se conhecer esse Jesus, né? Que as pessoas elas vão procurar, elas saem das suas casas procurando... a igreja local, né? Mas elas não vêm com a intenção de aprender ou de querer fazer parte dessa igreja, de fato, que é a igreja que cremos que vai morar no céu. Então, hoje, existe um tipo, né, uma ideia de igreja, que é a igreja que as pessoas estão buscando. E ela sai da casa dela, ela vai buscar uma igreja que tenha música boa, que tem talvez um pastor de carisma e caráter, né? Pessoas com o mesmo nível social, como se fosse um clube para frequentar e não um lugar para pertencer. Então, os mesmos interesses que os meus, vou lá porque lá tem as pessoas do tênis de mesa, então eles têm o mesmo interesse que eu na vida, então eu vou lá naquela igreja. Isso que me atrai àquela igreja, não é? Ou o lugar onde tem uma estrutura para suprir as necessidades dos meus filhos, oportunidade para servir, né? E aí as pessoas estão procurando tudo menos a igreja. Exatamente. Que é de verdade, né? Há uma congregação acolhedora, mas aí as pessoas chegam, a gente abraça, a gente dá atenção, a pessoa se sente acolhida, mas ela não volta mais. Então, será que ela estava buscando? Será que ela sabe o que ela está buscando?
Outros querem buscar uma igreja grande, né? Ou não, uma igreja menor, mais íntima, uma igreja estimulante, uma igreja mais conservadora ou uma igreja mais moderna. Então, o que mais, né, será que as pessoas estão procurando? E aí elas estão procurando sem saber de fato o que é igreja. Exato. E aí não sabe, não vai encontrar, e por não encontrar, não sabe como amar essa igreja. Porque Jesus, ele nos ensinou a amar a igreja. Né? O padrão para a nossa vida familiar é Cristo e a igreja. Exato. E da mesma forma que ele amou a igreja, ele se entregou, nós devemos amar essa igreja. Mas que igreja que é essa? Será que é a igreja batista que eu preciso definir, que eu preciso amar? Não, é a igreja de Cristo, mas isso está representado também no lugar aonde eu decido fazer parte. Essa é a minha igreja. Essa é a igreja que eu sou agora, que eu faço parte. Então, o que será que as pessoas mais valorizam em uma igreja? Não é? Tudo isso pode ser coisas muito boas de se avaliar numa igreja, mas, no mínimo, são indiferentes. Não vai fazer a diferença, porque uma hora que uma dessas condições que ela estabeleceu sair fora daquilo que ela acha, ela vai embora. Exato. Então, como que deveria de ser uma igreja, né? E a Bíblia vai dizer isso, que a expressão usada por Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 27, ele vai falar que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando eu começo esse entendimento, e quando eu olho para as pessoas que estão ao meu redor no culto domingo à noite, eu paro de enxergar apenas as pessoas que ali estão exteriormente, mas eu começo a ver elas como o corpo do Cristo agora, no qual eu creio. Então, para referir-se à igreja, então nós precisamos entender que igreja é mais do que um ponto de pregação. E muito mais do que a grande maioria das pessoas buscam como sendo igreja. Então, nós iremos agora fazer um intervalinho para tomar uma aguinha aqui. Você que está aí nos acompanhando, compartilhe essa live, compartilhe essa programação e que você nos ajude aí a proclamar o amor de Cristo e levar adiante essa mensagem. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Esse podcast é uma realização da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, em Santa Catarina. Estamos localizados na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, ao lado da Escola Municipal. Os cultos acontecem todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 49 35 21 24 17. Olá, de volta aqui. Obrigado pela tua permanência, pela tua audiência, né, nesse podcast, nessa edição. E, pastor, pastor, antes do intervalo, trouxe ali a questão de critérios, de buscas e de algumas coisas que são comum para que as pessoas estejam numa igreja, busquem uma igreja. E eu me lembrei do texto bíblico, Atos dos Apóstolos, quando o texto diz, Atos 2, pastor, me corrija se eu estiver errado, que a igreja crescia em comunhão. Então, eles tinham algo em comum. E o comum deles ali era Cristo. Que eles conheceram verdadeiramente Cristo, né? Talvez esse comum hoje não seja mais o centro que é Cristo, né? Então, eu me imagino assim, me pego pensando às vezes que talvez a gente esteja olhando muito pro lado e deixamos de ver o centro. Quem é o centro da igreja, quem é a pedra angular da igreja, quem é o cabeça da igreja. Porque
Aí a gente começa a balançar mesmo, né? Porque daí esse comum, essa comunhão que iniciou a Igreja de Cristo lá em Atos dos Apóstolos, que difundiu, né? Que trouxe, que a gente conhece no ser humano se relacionando depois de conhecer a Cristo. Parece que esse comum aí, essa comunhão mudou um pouco, né? O que o pastor tem a dizer sobre isso. É uma boa análise, né, de pensar ali na igreja primitiva, na igreja de Atos, após eles receberem ali o poder do alto, né, como Jesus havia dito, né, prometido, que seria ali então, e Jesus disse para ele, olha, não saia daí porque eu tenho algo para fazer ainda e depois disso vocês vão fazer algo. Então eles recebem ali o poder do alto, a graça de Deus ali para que eles pudessem agora levar uma única coisa. Então, esse comum ali era uma fé comum, né? Uma fé única, que era o Evangelho, que era a fé no Evangelho. E se a gente olhar ali um pouquinho antes, no capítulo 1 ali, no final, até no capítulo 2, antes do versículo 38 em diante, que vai falar a respeito disso, de como eles viviam, ali vai falar de uma pregação de Pedro. Pedro, no sermão dele, ele pregou o arrependimento. Arrependei-vos, né, e sereis salvos. Então, Jesus, ele estabelece isso agora, a boa notícia no ele, mas um arrependimento agora, e a fé única e exclusiva nele, e Pedro prega e mais de 3.000 almas se convertem a Cristo. Exato. Então, Amém. essa era a fé única, esse era o comum ali. Então, a partir dessa fé agora que eles receberam, que eles entenderam essa fé, aí eles começam a viver daquela forma. A partir dessa fé. Então, a igreja, o que é a sua igreja, ou eu preciso ter em mente esse comum, essa fé, o porquê nós estamos aqui. O porquê nós nos reunimos. Exato. Né? Qual é a essência disso? E precisamos entender que a igreja é um povo comprado por Cristo, né? É uma comunidade imperfeita, mas amada, porque Cristo amou a sua igreja. E a igreja, mas não foi a igreja batista que ele amou, não, mas foi o povo que se reúne ali, é a igreja, aqueles que professam a fé. Então isso tudo fazendo mais sentido, quando você vem se reunir. Então, igreja é também a gente lembrar desse comum ali de Atos, que é um ambiente onde se vive o novo mandamento do amor. Como vai falar em João, capítulo 3, né, versículo 33, 34, 35. Que ali vai falar dos dois mandamentos, né, amar a Deus e amar o próximo. Então é esse amor agora que se vive. Então é isso que eles tinham tudo em comum. Por esse amor havia temor neles. Havia comunhão, havia oração, havia partir de pão, o sentar à mesa junto. Eles viviam uma vida comum, ligados uns aos outros. Quando tinha necessidade, eles estavam suprindo, estavam atentos. Por quê? Por que hoje nós temos dificuldade ou não queremos tanto nos envolver e achamos que é tão simples assim, que isso não é para mim, ajudar os outros? Porque nós estamos distantes uns dos outros. E comunidade não é distanciamento. Comunidade é ajuntamento. Assembleia, a igreja, né? A comunhão dos santos. Então, tudo isso vai fazendo... A igreja é o lugar onde nós somos chamados a viver o fruto do Espírito em comunhão. Porque tem gente que acha que vai manifestar o fruto do Espírito só lá fora, e lá fora ela não consegue também, Exato. E aí ela não vive nem dentro nem fora. E também entender que é a família, é uma família agora. A igreja é uma família, é o povo de Deus, que se reúne agora, aqui, lá, acolá, em todo lugar. Então, a igreja, assim como na família,
há pessoas difíceis de amar. Sim. E esse difícil é eu. Esse difícil é você. Exatamente. Não é? Então, a família é uma família de irmãos e irmãs adotados agora. Porque Cristo é o unigênito Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que nós fomos agora enxertados, adotados, e fazemos parte agora dessa família. Somos filhos de Deus por meio de Cristo. Então, a ideia de igreja, ela vai mudando, e isso vai me motivando. Essa é a ação que vai gerando, quando eu compreendo o que é. Né? Então, temos esse compromisso também de ir, de pregar o evangelho, demonstrar ao mundo que o nosso rei, que Jesus, né, ele virá. Então, imagina só, essa unidade da igreja, que Jesus fala em João 17, ele vai falar da unidade do povo de Deus, como testemunho também, evidenciando agora que nós somos um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. E nós estamos ligados agora, unidos no mesmo propósito. Então, essa é a ideia, Wellington, dessa questão o que mudou. Talvez, eu acho que no tempo foi se perdendo o conhecimento ou foi se esquecendo essa essência do que é ser igreja. E quando isso se perde, as pessoas passam a se comportar diferente. Elas não amam, porque elas não sabem mais o que é. E isso foi se perdendo. Né? E esse é o nosso trabalho aqui, resgatar esse amor pela igreja de Cristo, que é expressada na igreja local. Exato. Por isso que é tão importante quando pastores, e no caso a tua pessoa, né, fala sobre o compromisso da geração, né, a geração atual, o que ela vai deixar para a geração futura, né? E talvez esse perder esse elo que foi escapando, e esse amor a Cristo, esse amor à igreja, tenha sido fruto de gerações passadas que foram se esquecendo, e as futuras, se alguém que está hoje não ensina nada para a pessoa que está vindo, o que é a essência hoje vai se perder, né? Vai se perder no caminho. Tem ali, eu me lembro quando o pastor ensinou a questão do período interbíblico, né? Que se passa tanto tempo, e quando Jesus nasce, ele é o rei, o salvador, o Messias, o prometido, as pessoas não sabem. Aquela geração que viu Jesus ali, eles não sabiam quem era, né? Que eles tinham uma ideia e ficaram um tempo sem, depois veio Jesus, né? Então, eu acredito, pastor, que agora é de suma importância que a nossa geração, a minha geração, essa geração atual, aprenda a amar a Cristo novamente e viva essa igreja, aprenda sempre que possível, sempre que tiver a oportunidade de aprender com um sermão assim, mesmo que doa, mesmo que incomode, não importa, porque a gente precisa deixar isso até que Jesus volte, né? Que a gente não sabe o dia e a hora, porque senão essa essência do que é a igreja, que é Jesus, vai se perder para a próxima geração também, e nós seremos os culpados. Não tem como a gente identificar qual geração deixou isso para trás, mas algumas gerações, se hoje chegou no ponto de não conhecer Jesus, foi porque alguém para trás também não deixou esse amor que é demonstrado lá em Atos, e quando Jesus diz que a igreja é Ele, e o pastor disse muito bem aí colocado que Jesus não vigia a igreja dele de longe, né? Ele não está afastado olhando como um diretor. Ele é a própria igreja, ele está dentro da própria igreja, que é essa igreja universal, né? Talvez é a maior dificuldade de nós entendermos, mas é um compromisso de gerações, né? De geração para geração. Isso é bom, né? Da gente entender. E quando você começa a estudar a história da igreja um pouco, a gente não vai entrar nesses assuntos, mas enfim, aqui o nosso objetivo é trazer uma coisa mais prática, né? Mas quando você começa a estudar a história da igreja, você começa a perceber o surgimento
de heresias, de falsas doutrinas, e a teologia, o estudo sobre Deus e a igreja começa a ser deturpado, né, por movimentos, por situações que vão acontecendo na história, e isso tem acontecido até hoje. Sim. Movimentos surgem, e isso tudo vai também levando as pessoas, aqueles que já não tinham conhecimento nenhum de igreja, fundamento, ela vai ter menos ainda, vai trazer muita confusão e vai trazer falsas verdades, não tem como isso, né? Mas vai trazer falsas ideias de igreja. E nós temos um cenário, né? Não estou aqui para julgar, mas existem igrejas verdadeiras. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é verdadeira e as outras são falsas, não é isso. Mas existe essa ideia e precisamos levar isso em consideração. Sim. Porque tem lugares que não ensina sobre a Bíblia. Usa-se a Bíblia para justificar ou argumentar algumas coisas, algumas ações. Mas isso foi se perdendo, né? A Bíblia e o avivamento, Hélito, o avivamento ele é basicamente trazer de novo a palavra de Deus, né? A genuína palavra de Deus no centro da vida da igreja, no centro dos cultos, sendo essência ali. João Calvino ele vai dizer assim que onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e as ordenanças ministradas conforme instituídas por Cristo, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus, uma igreja verdadeira. Diferente, nós temos também a posição católica. A posição católica romana, ela vai dizer que a igreja visível, que vem desde Pedro e dos apóstolos, é a igreja verdadeira. Para justificar aquilo que eles defendem. Não é? Que a igreja, o fundamento da igreja, pode até ser Cristo, mas é a partir de Pedro e dos apóstolos. Mas por que muitos entendem isso? Porque entende que a igreja iniciou-se em Atos. Mas a igreja não iniciou em Atos. A igreja iniciou na eternidade. Exato. Na eternidade. Então, entender dessa forma superficial e errônea, isso vai desencadear na vida prática como igreja. Como é que eu vou amar um negócio que eu nem compreendo de fato? Que eu nem sei? Então, precisamos levar em consideração essas características distintivas da igreja. Existe, sim, igrejas bíblicas e igrejas falsas. A própria Bíblia vai dizer isso. Então, é essa a ideia, esse fundamento que nós precisamos ter como partida para aí sim, aonde eu vou viver essa verdade de uma forma visível agora. Aonde eu vou viver essa igreja que eu já entendi, que eu já compreendi, que sou e faço parte. Aonde que eu vou? Porque a Bíblia, o Novo Testamento, ele está repleto de ajuntamentos. A própria palavra, né, no grego, eclésia, que se dá para a igreja, ela está recheado o Novo Testamento dessa palavra. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui nessa tarde, e aquilo que eu trouxe já para a igreja, é que essa palavra, basicamente, quando ela é traduzida, assim, no seu sentido básico ou singular, é chamados para fora, eclésia. Só que muitos usaram isso, até esse movimento, digamos assim, de desigrejados. A própria palavra diz que é chamados para fora, então não é reunido, não é num lugar. A gente tem que viver a igreja lá fora, aquela coisa. Mas uma das coisas que eu quero, né, trazer aqui, que eu aprendi, digamos assim, que eu passei a ter essa ideia, e aprendi isso com o pastor Áquino, que ele trouxe essa ideia, ou esse... Aí sai do singular, ou sai daquele definição rasa da palavra eclésia. A palavra eclésia, ela vai ter o significado, ela vai ter o seu significado mais profundo, que chamados para fora, sim.
mas é chamados para fora de uma vida individualista para uma vida coletiva. Porque eclésia é ajuntamento, é congregação. Então não tem congregação de um. Então nós somos chamados em Cristo para sermos igreja. A igreja universal, mas em Cristo nós somos chamados para viver também essa igreja. Então somos chamados para fora de viver uma vida individualista para viver sim uma vida coletiva, uns aos outros, que a Bíblia vai dizer, a mutualidade. Então é no contexto dessa igreja que nós vivemos essa eclésia, essa verdadeira eclésia, que é esse povo que foi chamado para fora. Fora não é do mundo. Fomos salvos, sim, ainda estando nesse mundo. Mas não é que Jesus ele vem e tira você do mundo para se reclusar. Isso aí você teria que ir no mosteiro para viver dessa forma. Uhum. Não, Jesus ele não pediu para Deus para nos tirar do mundo, mas pediu para que livrasse-nos do mal. Então esse chamado para fora é chamado para fora do seu individualismo. O ego. O viver o eu. E igreja não é viver o eu. Igreja é viver o nós. Somos. Não é eu sou. Nós somos. Somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus, somos membros uns dos outros. Então você vê que é um chamados para fora do eu. Não tem lugar para o eu. E aí é onde muitos vêm buscando, porque eu acho que a igreja é isso. Eu quero que uma igreja tenha isso. Então vem com uma ideia do eu. E aí o que nós podemos pensar? Que ela não entendeu ainda o que é ser igreja. Exatamente. Então quando alguém pergunta o que é a sua igreja, então você precisa pensar bem para responder isso. Porque ser igreja é muito além do que frequentar um lugar, do que ter um endereço como templo. Ser igreja é um lugar, é algo mais profundo, que é um lugar de relacionamento e não de consumo. Porque se eu vim com essa ideia de consumo, é o eu. Mas quando eu venho com a ideia de relacionamento, é o nós. Então, se isso é a minha igreja, por isso que eu posso dizer hoje, eu amo a minha igreja, porque eu amo a igreja que eu sou em Cristo. E amo viver essa ideia agora refletindo o amor de Cristo nesse relacionamento. Então, precisamos mesmo rever nesse tempo o nosso envolvimento com a igreja, porque pode ser que nós tenhamos que rever o fundamento da minha fé. Né? Não tem como eu amar a Cristo e negar a igreja. A igreja, eu amo a igreja universal, mas repudio a igreja local, porque na igreja local só tem gente falsa, só tem gente ignorante, orgulhosa, enfim. Então essa é a ideia. E aí não vai funcionar, né? Não tem como ter essa ambiguidade de igrejas, né? Não são... no final, tá em ajuntamento, tá em congregação, a Bíblia diz, né? Não deixais de congregar, né? De se ajuntar, porque é o que vai sustentar a ideia principal de Jesus, né, como igreja. Porque um dia nos céus, para quem almeja morar nos céus, é isso, né, conviver para a eternidade, todo mundo junto, né. E aí quando você olha até para as ordenanças de Jesus, e nós podemos falar isso agora no próximo bloco, e faremos um intervalinho aí para nos recompor, e você que está aí nos acompanhando, né, compartilhe, deixe aí a sua consideração também a respeito disso, ou se tiver alguma pergunta, se não der para responder nesse tempo, responderemos aí para você depois, mas que você participe, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, né, e com certeza nós juntos iremos além aí do que sozinhos nós podemos ir. Então vamos pro break aí e já voltamos.
Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia M63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Vamos orar? Toda quarta-feira, das 7 às 8 da manhã, nós temos um momento de oração, café e comunhão. Venha orar pela sua e as nossas vidas com os irmãos em Cristo. Atenção, mulheres! Convidamos você para participar do Tempero da Vida, que acontece toda quinta-feira às 14 horas na igreja. Venha passar uma tarde abençoada com mulheres que buscam a Deus, aliado a boas receitas. A participação é gratuita. O podcast Geração Divergente acontece ao vivo todos os sábados, a partir das 3 da tarde no YouTube da PIB Joaçaba. Acesse e comente ao vivo com os nossos participantes. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo WhatsApp, 49 35 21 24 17. Olá, voltamos. Que bom estarmos caminhando nesse Geração Divergente, né? Falando sobre igreja. Pastor, nós temos uma questão que tem uma individualidade, né? Que é quando a gente nasce, a gente tem uma identidade, né? Então, uma das primeiras coisas que o ser humano tem que ter. E sobre isso, pensando, levando isso para o tema igreja, que daí não vai ser mais o eu, é nós, né? Qual é a verdadeira identidade que uma igreja deve ter? E como a gente entender essa identidade e como que a gente vai se relacionar uns com os outros, né? Dentro da igreja. Na hora que a gente entender essa verdadeira identidade. Ok. Falando de identidade, né? Isso já... Quando se fala identidade, é único, né? Uma impressão digital, ela é única. E essa identidade, ela não dá para ser falsificada, ela não é falsa. Só que a identidade da igreja, ou da igreja local, porque essa é a igreja no qual nós vemos. Então, eu compreendo ela assim no reino espiritual, mas o que é que eu preciso ter em mente? O que é que as pessoas precisam ter em mente? Que a identidade da igreja, a igreja é a noiva de Cristo. É o corpo vivo agora, real, visível, redimido pelo sangue de Cristo, agora derramado naquela cruz. Então, Cristo, ele morreu e se entregou pela igreja, por um povo, por uma família, por uma congregação que viria se reunir, por um ajuntamento. Por mais que salvação, nós vemos a salvação sendo atribuída individualmente, mas o propósito ela é abrangente, é no coletivo. Então, é entender que essa igreja agora ela foi comprada por Cristo. Esse povo foi comprado por Cristo, então não é qualquer coisa. Então não é um letreiro na frente de um lugar simplesmente escrito igreja. Porque igreja não é, essa identidade não quer dizer que ela é um clube social, de reunião. Não, mas é ali uma família espiritual que se reúne. Então, cada membro, cada pessoa tem o seu valor. E é o mesmo valor. E aí, mas como é que a gente lida então com isso? Como é que a gente convive? É aí que muitos se atropelam. Porque o fundamento da igreja é o amor. É o amor que nos alcançou. E esse amor agora é um amor também estendido, que é um amor fraternal, o amor entre irmãos. Porque o mandamento de Cristo, o mandamento bíblico é ame a Deus e ame o seu próximo. Então, João 13, 33, 34, vai dizer que nisto conhecerão que sois meus discípulos, que vocês
são filhos de Deus, são igreja. Se tiveres amor uns pelos outros. Então é dessa forma. E a Bíblia também vai dizer que o amor deve ser não fingido. Não fingido. Então, aí tem muita gente, então, Elton, fingindo amar alguém, e principalmente a Jesus. Porque não tem como você dizer que ama a Deus, a Bíblia vai dizer, né? No qual você não vê, e dizer que odeia o seu irmão no qual você vê. Você é um mentiroso. Então, esse amor fraternal, esse amor entre irmãos, é a marca distintiva, então, na vida de um discípulo. Você só pode dizer que é, e as pessoas verão que você é um discípulo de Jesus, se elas verem você amando uns aos outros, verem vocês. Isso fala demais, pessoas, de um ajuntamento. Então, esse amor não é teórico, mas é prático, relacional, é um amor comprometido. Nós estamos comprometidos uns aos outros. Comprometidos por quem? Por Cristo. Então, o novo mandamento, Elton, que Jesus fala, né? Um novo mandamento vos dou. Esse mandamento é vivido, então, na comunhão da igreja local. Ele é vivido na comunhão da igreja local. Então, não tem como descartar ser igreja sem fazer parte ou sem isso estar evidenciado na igreja local. A pessoa não compreendeu. Aí, primeira carta de João, capítulo 4, vai dizer assim: quem ama é nascido de Deus, nasceu de novo, se tornou filho de Deus, igreja. Então, esse amor, ele precisa estar evidenciado. E a identidade, ela precisa estar não somente no meu intelecto, mas no meu coração. Porque é isso que vai me mover a viver igreja, a suportar as aflições. A Bíblia não vai dizer lá em Hebreus 10, 24, antes de dizer o 25, ele vai dizer que nós devemos encorajar ou estimularmos uns aos outros no amor e nas boas obras. Não deixei-vos de congregar, como é costume de muitos. Ainda mais que vocês percebem e sabem que o grande dia está chegando. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, será que para eu estar batendo no meu peito, dizendo que eu não preciso estar com ninguém, que eu não dependo de ninguém, que eu sou igreja, eu sou sozinho, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. Será que, quando Jesus vier buscar a sua igreja, será que eu sou essa igreja? Baita alerta. Será que eu sou essa igreja mesmo, para estar tão convicto disso, ignorando tudo aquilo que Jesus ensinou, ignorando tudo que a Bíblia nos traz? Então, o meu desafio aqui, o meu apelo é para que as pessoas mudem a sua visão. Mudem a sua visão. A igreja não é um serviço. Essa é a minha igreja. A minha igreja não é um serviço. A minha igreja é uma família eterna que se reúne aqui até Cristo voltar. Então, essa talvez seja aí talvez não, esse é o ponto aí que eu gostaria de destacar a respeito da identidade e também o fundamento, né, da igreja. E com esses fundamentos, com essa identidade definida e destacada, fica muito evidente o contraponto que vive o mundo e a igreja, né? Porque o individualismo, o status, o eu exacerbado, muito exagerado, está em moda, né? Hoje está sendo muito o empoderamento e tais palavras que vão começando a deixar o ser humano mais egoísta do que ele é, né, pastor? Então, é um negócio de se esforçar mesmo, né, para amar o próximo, para deixar o eu para trás e viver o nós, porque não é o que está em moda, né? A moda hoje não é o nós, né? O eu, quanto mais eu,
Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, então é uma dificuldade enorme. Pastor, a pergunta final, talvez, para a gente entender essa questão do que é a sua igreja, queria que o pastor dissesse quais são os passos concretos que nós devemos dar, que uma igreja deve dar, para demonstrar esse entendimento e seguir caminhando, né? E seguir prosseguindo, trazendo novos adoradores e deixar aumentar o contingente de Cristo, né? Que a Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo, né? Então aumentar esse grande exército, esse população, ajuntamento, esse tanto de pessoas que amam a Cristo e amam uns aos outros, né? Quais são os passos concretos aí que o pastor tem para direcionar para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando? Quais são os passos aí que devemos dar? Eu acredito muito no ensino, no ensinar, né? Antes da gente se saber, antes da gente executar ou até mesmo começar a viver algo, eu acredito muito que o ensino ele nos dá esse fundamento e eu acredito nisso. Então, a primeira coisa que eu sempre desafio as pessoas é buscar essa centralidade, esse fundamento bíblico. E como é que a gente vai começar a enxergar essa beleza, né, dessa comunidade, a igreja, quando eu ver isso sendo centrado no Evangelho? Então, a essência da vida da igreja local, ela precisa refletir esse Evangelho. E esse Evangelho refletido, então, ele é mais palpável na comunhão entre os seus membros agora. Então, olhando para Jesus, que é o Evangelho, Jesus ele acolheu os rejeitados, exato, os pobres, os pecadores, os religiosos. Muitos religiosos o negaram. Então, ele cria agora, por isso que eu falo do entendimento de algumas coisas que a gente tem que construir isso, para que a igreja comece a se tornar bela para mim. Para que eu possa encontrar essa beleza nesse ajuntamento agora. Sabendo que Cristo, ele construiu, ele criou uma comunidade do reino agora, que ele é o rei, exato, baseado na graça e não no mérito. Então, quando eu olho para você que está do meu lado, ou quando eu olho para as pessoas que estão à minha frente no domingo e eu estou na posição de pregador ou de pastor, isso não muda. Isso reflete, sim, a responsabilidade que eu tenho, mas um dom diferente do seu que eu recebi. Exatamente. Só diferente. Mas isso não é mérito meu. Continua sendo graça. Então, quando a gente não compreende essa graça que foi derramada sobre todos os que são igreja, é uma família agora formada pela graça. Não é perfeita ainda? Não é perfeita. Então, uma igreja saudável, uma igreja, ela precisa... e a igreja, quando eu falo, pessoas. Sim. O corpo. Não é? É sobre isso que nós estamos falando. Exatamente. Do corpo, da pessoas. família. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem os seus propósitos estabelecidos ou compreendidos. O discipulado, a evangelização, o cuidado, enfim, a proclamação, isso tudo precisa estar em nós, no coração do povo. Uma igreja que acolhe, né? O Marcos falou sobre isso no domingo passado, sobre esse acolher sendo uma verdade preciosa da igreja. Como é que eu vou amar a minha igreja se eu não compreender que nós somos um povo que deve acolher? E eu sou essa pessoa. Uma igreja que ama. Eu amo a minha igreja
Eu estou dizendo que eu amo quem? Exato. A instituição, eu por fé e por decisão, eu decidi ser batista. Mas a gente está falando aqui de igreja, do corpo de Cristo, que se reúne num lugar. E nós temos esse nome, digamos assim, batista. Então, se a igreja é o que deve ser, isso vai inspirar, isso vai instigar, isso vai trazer os que estão de fora para dentro. Temos que proclamar, sim, mas lá em Atos, capítulo 2, no final, uma coisa que eu sempre cito, e eu acho maravilhoso aquilo, e aí vai dizer assim que, por eles estarem vivendo aquele propósito, aquela comunhão, aquela unidade, aquele amor, aquela provisão uns para com os outros, eles se reuniam nas casas, nos templos, eles tinham vida comum, por uma fé única, que era o evangelho que eles tinham recebido agora ali, pregado por Pedro, o Cristo agora, aquele que veio a este mundo, morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai. Então isso tudo, esse é o evangelho, essa é a beleza do evangelho. E aí quando isso é vivido, quando isso é pregado e ouvido, o ouvido ali que eu citei antes, é o vivido. Então, quem é que deu crédito à pregação de domingo? Quem é que de fato deu atenção àquilo que o Marcos pregou domingo sobre o acolher? Uma família centrada na graça. Nessa graça, que é o reino de Deus, a igreja, e não por mérito. Então não tem ninguém, Wellington, no domingo à noite que se reúne, ou seja, em qualquer outra atividade, que foi por mérito. Exato. É pela graça de Deus que somos salvos. E é aí que nos tornamos igreja, por meio da salvação em Cristo Jesus. Então não tem como se orgulhar disso. Então não tem espaço para o eu. Entende? Não tem espaço para o eu. É o nós. Quem é que errou? Fomos nós. Quem é que acertou? Fomos nós. Mas ainda tem aquela ideia, né? Quando erra, foi vocês. E quando acerta, somos nós. Eu junto, né? Então, fica aí o convite, né, a essa ação nesse entendimento de viver essa beleza do Evangelho, sendo refletida agora na beleza da igreja local, nos nossos ajuntamentos, na nossa vida prática, porque amar a igreja, ou ser igreja, é algo prático, ativo e sacrificial. Porque amar o próximo é abrir mão dos meus interesses para que o interesse do outro tenha lugar. É aí que está. Grande dificuldade do ser humano, né? Então, a eclésia, os chamados para fora é isso. Chamados para fora da minha vida do eu, individualista, para uma vida agora do coletivo, do corpo, de unidade. Então, isso precisa mudar em nós. Porque viver em comunidade é sacrificial. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que suportar a fraqueza dos fracos. Ser suporte. E aí, como é que eu sou suporte na vida de alguém que está fraco se eu não sacrificar nada da minha? Como é que eu vivo igreja? Como é que eu vou procurar uma igreja boa, ideal para mim? Não é? Se eu não levar em consideração o que é verdadeiramente ser igreja. Esse pertencer, acolher, congregar, cuidar, servir, honrar, testemunhar, comissionar. Então, existem várias coisas que poderíamos listar aqui, mas e sabermos que é o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos garante esse ser igreja. E ele nos molda agora, ele nos move para que a gente possa viver esses valores da comunidade, dessa igreja.
e enxergarmos esses valores que existem também. Então, a centralidade de Cristo, o núcleo principal aí de formação da igreja é baseado no amor, né? O amor, o próximo, o amor pro... Quando eu vejo, ou leio, ou vejo alguém pregando sobre quando Jesus veio para os pobres, para os doentes, que ele mesmo diz, né? Os pecadores. Os pecadores. Eu acho isso interessante porque é o contraponto do que nós vivemos, né? Porque o filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Mas quando o filho é feio, ninguém é pai. Aí então vem essa questão dessa dualidade do eu, nós, assim, levar para o nós, para o coletivo, é algo que o ser humano tem uma dificuldade absurda, né? Nós, como ser humano, assim, tem uma dificuldade muito grande no coletivo, né, pastor? Então, que existam mais palavras, mais sermões igual a este, porque a gente precisa entender isso aí, porque senão a gente não vai caminhar para frente. É como se tivesse uma analogia de alguém, 10 pessoas jogando água e 2 ou 3 tentando puxar água para secar aquele ambiente, né? Então, se os 10, os 11, os 12 que estiver naquela sala não falarem a mesma essência que é Jesus, que é esse amor pelo próximo, que é o deixar de fazer da vontade do próximo estar primeiro que a minha, vai ficar difícil, né? Eu sempre vou me recordar de quando a gente conversou sobre como que a gente deixa o rolo de papel higiênico pro próximo, né? Uhum. Facilitando ou dificultando a vida da pessoa. O pastor trouxe isso um dia para mim, quando a gente estava conversando. E é isso, nos detalhes, no mínimo, esse amor ao próximo, essa fraternidade, né? Jesus, ele foi nos mínimos detalhes e buscou aqueles que todo mundo desprezava, né? E é aquilo, você diz que ama o próximo, e como é que você demonstra isso? Nas suas ações, não é? Isso são nas suas ações, isso fica evidenciado. Então o amor é um amor prático, não é? Exato. Aí você citou a questão do papel higiênico, talvez muitos não sabem do que a gente está falando, mas eu sempre, quando eu vou ensinar para a liderança, eu sempre uso esse... um exemplo banal, pequeno. Aí, para muitos, eu só sou um perfeccionista. Uhum. Não é? Porque eu não faço isso porque eu quero que fique. Eu estou pensando que o próximo que vai vir usar, ele tenha mais facilidade do que talvez eu cheguei e estava ao contrário. Eu tive que arrumar aquilo, eu me sacrifiquei, entre aspas, né, um pequeno sacrifício, mas eu já deixei ele numa posição que fique melhor para o próximo vir usar. Então parece, para muitos vão dizer, isso daí é só coisa de perfeccionista. Não. Eu trabalho pensando nisso, no que é que eu posso facilitar para o meu próximo que vai usar, ou que vai passar por aqui, para que ele tenha mais facilidade. Por que eu vou dificultar? Exato. Para ele? Não é amor, né? Você está dificultando. O amor não dificulta nada, né? São coisas simples, pequenas, muitos ignoram. Mas será que muitos estão ignorando tudo, que estão achando que estão amando, mas não estão fazendo nada para amar ninguém? Então, amar a sua igreja, ame a sua igreja, né? É o chamado de Deus para nós. Então, todos nós somos capazes de aprender a amar a nossa igreja, conforme o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Wellington, aqui concluindo, né, na minha visão, o que precisa é a gente recuperar a visão neotestamentária da igreja local. Ir para a Bíblia, e não é trazer doutrina de homens, não é trazer usos e costumes, nada disso, mas extrair ali a beleza do que é ser igreja. E aí sim, nós iremos amar a nossa igreja, amar a igreja de Cristo, mas de uma forma prática, e não somente. Então, quando eu vou procurar uma igreja, eu costumo dizer que eu posso sair daqui hoje e ir para outro estado, outro país, não importa.
eu vou me unir a uma igreja e vou amar aquela igreja. E vou servir naquele lugar. Vou me dedicar àquelas pessoas. Isso não importa, porque isso está definido em mim já. Essa visão neotestamentária eu já tenho na minha mente e no meu coração. Então a igreja parece ser o pior lugar do mundo para muitos. Mas para mim é onde eu posso contemplar aquilo que de fato eu sou. Em Cristo. Isso eu posso viver, isso é uma graça de Deus. Viver com outros irmãos que professaram a mesma fé. Exatamente. Então fica aí o apelo ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde. Se você está fora desse ser igreja, Cristo te chama para entrar. Isso é por meio da fé, de uma entrega genuína do coração. Se você está distante de Cristo, da igreja local, volte. Porque o lugar aonde você vai ser curado e restaurado é na igreja. É no mesmo lugar. Se você está ferido, cure-se na comunhão dos santos. Aí as pessoas justificam dizendo, mas lá o povo me machucou. Mas é na comunhão dos santos, na comunhão do povo de Deus, da igreja, que nós vivemos o amor também. Então, se você está apenas assistindo, um espectador, um consumidor, um frequentador de igreja, envolva-se com amor, graça e serviço. É isso, né? Uma bela explicação e talvez para quem ainda não tenha se decidido ou para quem se decidiu, mas não tem esse amor genuíno. E muito do que conversamos aqui eu vou levar para a minha própria vida, né? Porque eu gosto muito de aprender quando o pastor está falando, está pregando ou fazendo um podcast. Acho muito legal, interessante. E é isso, né, pastor? Terminamos mais um Geração Divergente. E o que é a sua igreja é um tema que vai render muitos episódios do Geração Divergente, porque é um tema amplo, né? Um tema complexo, mas que é necessário, né? Se faz necessário nesse tempo e seguimos, né? Obrigado pela tua companhia, que Deus nos abençoe. Obrigado a todos que nos assistiram e estiveram aqui com a gente. Que Deus toque teu coração e possa compreender esse amor e caminhar junto com uma igreja. E a igreja são pessoas, né? A gente precisa caminhar com pessoas. Amém. Então, viver um cristianismo real é viver a vida da igreja. Deus abençoe você que esteve aí conosco, né? Compartilhe essa programação, você que vai ver ainda, que Deus possa edificar a sua vida e que possa te trazer aí um despertamento na sua vida espiritual. Esse é o nosso desejo. Um forte abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém. Você acabou de ouvir Programa Geração Divergente. Este programa é um oferecimento da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora deste projeto. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago e Audi Próteses. A todos os nossos apoiadores, o nosso sincero agradecimento. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.